Bom dia pessoal, meu nome é Gabriel Conejo. Eu vou apresentar aqui o meu trabalho, que é Serviço de Acompanhamento Follow You. Eu sou orientado pelo professor Marcelo e orientado pela professora Isabela. Faço parte do grupo Larva e do GPA e vou qualificar agora no meio do ano com esse trabalho, né? Então, primeiramente, o contexto do trabalho. Que a dependência química é um problema de saúde pública já noticiado, né, pelo OMS já há muito tempo no mundo inteiro, e ele possui vários problemas para as pessoas que estão em volta, né? A criminalidade é associada à dependência química, os familiares em volta também sofrem muito, e um dos grandes pontos a respeito da dependência química e para um dependente químico conseguir sair dessa situação é o craving, ou fissura, como é conhecido por esse público, né? E a recaída, porque o craving ele é aquela vontade de continuar usando cada vez mais a droga, e é o que faz com que o dependente químico recaia quando ele está tentando sair da droga, né? Então, um dos grandes pontos atacados para resolver isso é a prevenção à recaída. E para isso existem vários grupos, como centros terapêuticos, que ajudam os dependentes químicos, grupos de encontro como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, e eles têm que ter um contato com esses dependentes químicos constante, então sempre sabendo como anda a vida dele. Existem vários pontos que indicam, né, se esse dependente químico está correndo risco de recair ou não. Então, relacionamento familiar, emprego, moradia, a própria vontade de usar droga. E às vezes é muito difícil conseguir esse contato, principalmente depois que eles saem de um centro terapêutico, né? Porque tem que ser contato por telefone, alguns deles não respondem, ou então tem vergonha de falar, mentem, enfim, é complicado esse tipo de contato. Então, para ajudar isso, a ideia que nós tivemos foi, a primeira solução que nós tivemos foi o Connect, que é um sistema de acompanhamento para dependentes químicos que usa gamificação para motivar os dependentes químicos a responderem perguntas sobre esses tópicos que indicam a possível recaída, né? Então, perguntas sobre família, perguntas sobre moradia, enfim. E é um sistema gamificado que eles respondem todo dia. E o agente de saúde que acompanha ele pode ver lá como está a vida dele. Então, alguns objetivos do sistema, né? Frequência, a quantidade, frequência de respostas, a quantidade de perguntas respondidas, a sensação de equipe, que foram 3 objetivos que foram alcançados, a longevidade de uso, né? Eles responderem por bastante tempo, e a sensação de acompanhamento, que não foram atingidos com essa primeira versão. Então, nós tivemos umas conversas e entrevistas e vimos que o agente de saúde não estava participando muito dessa troca de informações usando o Connect. Os dependentes químicos respondiam, mas eles não usavam essas respostas em reuniões, não aproveitavam a informação que eles estavam recebendo, e a gente viu que tinha um problema aí entre a interação desses dois agentes, né, o agente de saúde e o paciente, com o sistema. Então a gente resolveu utilizar o Service Design, que é um método de design justamente para fazer o design dessas interações e aproveitar o que a gente já tinha. Então, as entrevistas que foram feitas, os questionários, as reuniões e as conversas com os agentes de saúde e os dependentes químicos, e reimplementar o sistema inteiro e modificar o sistema com essa metodologia de design para utilizar melhor as informações que estávamos recebendo dos dependentes químicos. Então, informações de gamificação, por exemplo, o nível dele, ou então até mesmo medalhas, são informações que são calculadas utilizando dados como quantos dias consecutivos ele está respondendo, quantos dias no total ele respondeu. E são informações que poderiam ser muito úteis para o
agente de saúde. Então, a ideia é utilizar o Service Design para fazer com que a interação e esses dados sejam melhores distribuídos, assim fazendo com que os dois participem ativamente desse serviço, né, utilizando o agora renomeado Follow You, antigo Connect. Então, um pouco da ideia, né, o que nós tínhamos com o Connect era o dependente químico com a gamificação, gerando vários dados, e o agente de saúde só recebendo as respostas, os dados da gamificação não passavam para ele. Então, com uma conversa com o professor Marcelo, a gente viu que a gamificação, esses dados da gamificação poderiam ser úteis não só para motivar o dependente químico, mas para dar mais insumos para o agente de saúde conseguir utilizar essas informações numa reunião. Por exemplo, eu vi aqui que você respondeu por 15 dias consecutivos e dá uma motivação dele na reunião, por exemplo. E nós tivemos a ideia também de talvez passar esses dados para mais gente, como família do dependente químico, ACT, o próprio centro terapêutico, né? Outros agentes, a própria gestão da ACT. Mas essa parte ainda está meio nebulosa, né? Porque, um exemplo, a gente teve uma conversa com agentes de saúde que já sinalizaram que a questão da família aqui não vai poder ter. E aqui, por exemplo, não são todos os dados que podem ser passados para eles. Então, é uma questão que precisa de mais conversa para ter certeza do que pode ou não pode aqui. Então, atualmente, a gente está trabalhando mais com as informações do DQ para o agente. Então, primeiramente, eu vou mostrar para vocês o mapa de atores. Esse mapa ele mostra as etapas do serviço, quais são os atores que vão participar, os atores que vão participar para cada etapa, os touch points, que são como eles vão se interagir entre si, né, por qual meio eles vão interagir, e aqui é a interação em si. Então, na etapa de atração, que é atrair para começar o serviço, o paciente, ou o próprio familiar do paciente que vê uma propaganda e sinaliza para o paciente, por exemplo, e o agente de saúde. Os touchpoints podem ser as próprias redes sociais, com propagandas, as próprias propagandas na internet, dentro das próprias clínicas, né, passa na frente da clínica, vê um banner talvez, e os agentes que fazem ligação, enfim. Depois, a conectar, que é como eles vão iniciar, né, o processo. Então, o paciente e o agente aqui, eles podem se conectar tanto por telefone, por algum formulário, e-mail, aplicativo, que eles já estão conversando para iniciar o processo. E eles podem conversar face a face, por e-mail, algum cadastro no sistema, caso eles já tenham decidido que vão começar mesmo. E aqui, quando inicia o acompanhamento em si, eles já vão utilizar o aplicativo Follow You, pode utilizar o e-mail e o telefone, né, por algum contato que deva ser feito. Também paciente e agente de atores. E eles vão ter as respostas do aplicativo para interagir, pode ser face a face, numa reunião presencial, uma conversa por telefone, caso seja necessário. E os resultados aqui do serviço, pode ser por telefone ou aplicativo, uma conversa face a face e o próprio feedback do aplicativo. E agora o Service Blueprint, que ele dá as etapas do serviço, como se dão as interações do serviço, a jornada do dependente químico, nesse caso, né, que é o usuário, e como se dá esse serviço do início ao fim. Então, a evidência física do serviço é o próprio aplicativo Follow You, os telefones celular e o endereço de e-mail. E na primeira etapa, a gente tem as ações do usuário, que ele vai iniciar o acompanhamento. A linha de interação ele é o dependente químico interagindo com o agente de saúde, então o agente de saúde vai explicar como funciona o acompanhamento. A linha de visibilidade é onde o paciente, que é o nosso usuário, ele não vê mais o que está acontecendo no serviço, né? Então aqui
o agente de saúde vai armazenar os dados necessários de cadastro e não tem nenhum processo de suporte. Na segunda etapa, o usuário o dependente químico vai iniciar o uso do sistema no Follow You, né, como processo de suporte, e o Follow You vai mostrar para o agente de saúde que o dependente químico começou a usar o sistema, então o agente de saúde vai aceitar ele como parte do grupo no sistema. Já na próxima etapa, o dependente químico vai responder as perguntas, o agente de saúde vai visualizar as informações sobre as respostas utilizando o sistema, e caso a resposta do dependente químico seja muito ruim para algum tópico que seja sensível, por exemplo, a vontade de usar a droga, se ele tiver com muita vontade de usar, ele vai realizar o contato com esse dependente químico para que ele informe diretamente o que está acontecendo, eles tenham uma conversa para como resolver isso e tal. E, por último, o dependente químico vai à reunião semanal, o agente de saúde vai realizar a chamada no aplicativo, salvar no sistema, né, utilizando o aplicativo, vai verificar as informações da gamificação, que ele vai ter tudo ali, né, então verifica quanto tempo ele está respondendo consecutivamente, quantos dias ele respondeu no total, se ele passou de nível ou não, que ele pode usar isso como uma motivação para ele continuar respondendo, né. E ele também vai poder visualizar um tópico sensível da semana, né? Então, se todo mundo está respondendo mal de família, eu vou fazer a reunião dessa semana sobre família, e o sistema mostra isso. O dependente químico vai responder ativamente da reunião. E ele vai utilizar a gamificação para encorajar o usuário a continuar usando o sistema. Aqui está o blueprint completo, para quem quiser ver. Então, o Follow You é uma gamificação com maior impacto, né? Muito maior impacto do que tinha antes no Connect, que era só para motivar o dependente químico a usar o sistema. Agora ela é utilizada para passar informações importantes para o agente de saúde também. Dá mais autonomia e facilidade aos agentes de saúde, né, dando a possibilidade de criar vários grupos em uma conta só, que não tinha antes no Connect, né, você tinha que criar uma conta por grupo, não era tão intuitivo. Um sistema com maior presença no dia a dia, então vai ter chamada para reunião, incentivo para temas de reunião que não tinha antes, né? Ele já compila o que está acontecendo com todo mundo do grupo para facilitar a vida do agente de saúde, motivando ele a querer utilizar mais o sistema, né? E um novo potencial. Então, conversas com outros agentes de saúde de outras áreas já mostraram interesse em trazer perguntas para ansiedade, obesidade, podendo usar assim o Follow You não só para dependência química, como também para N problemas que tenha um questionário para isso. E diversidade de público. Então, a gamificação, que hoje é sobre futebol, né? Então o troféu ele ganha troféus relacionados ao futebol, ele pode ser modificado também. Então é bem genérico para que abranja vários públicos e vários contextos. E isso abre novas possibilidades de trabalho em novas áreas. Então, a princípio é isso. Qualquer dúvida, mande por e-mail, qualquer sugestão, mande por e-mail. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.